A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, o amor do Pai e a luz do Espírito Santo. Vamos viver este momento refletindo com a Bíblia, neste domingo 27 de abril de 2025. E nesse momento, para que a gente possa viver melhor a palavra, nós vamos usar então a liturgia diária. São 3 leituras no dia de hoje. Mas a gente não vai fazer igual a Igreja Católica. Nós vamos fazer de maneira diferente. Vamos analisar cada uma delas de uma forma diferente. Tá certo? Para que a gente possa interagir melhor com a palavra. Para que a gente possa entender melhor a nossa fé, as nossas situações do nosso cotidiano, sobre o que o mundo hoje vivencia e o que a gente possa escolher do que nos é oferecido. Vamos então viver esse momento com a palavra de Deus. Vamos então aqui pegar da CNN, né, dos bispos. Vamos voltar aqui. Né? É a liturgia da CNBB, né? Você pode procurar aí na internet, mas aí você também pode procurar na sua Bíblia e ler direto da sua Bíblia. Hoje então a gente está fazendo de uma maneira diferente, mostrando que a Bíblia está a acesso a todos nós. Todos nós podemos ter a Bíblia em mãos. Nós vamos fazer essa leitura do Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, versículo do 12 até o 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no portício de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres, chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, essas são as palavras que Jesus dizia aos seus apóstolos que eles iam fazer algo maior do que ele. Então, aqueles apóstolos ali, eles perderam então o medo, eles começaram a fazer a pregação. Era um momento mais difícil de fazer com que as pessoas se reunissem em uma só palavra de Jesus. Que as pessoas começassem a entender que Jesus era o Messias escolhido, era o Messias no meio deles, e que não viria a ter outro Messias. Não precisaria se preocupar mais, porque o próprio Messias, o próprio Jesus estava no meio deles, através da Eucaristia e através da sua palavra que deu aos apóstolos, que eles iam fazer milagres maiores. Então aquelas pessoas tinham esse respeito pelos apóstolos, os outros judeus que não aderiram à fé em Jesus Cristo, mas tinha aquele respeito. Tinha essa parte do patíbulo lá de Salomão, que era uma área onde se juntavam a maior quantidade ali de gente para ouvir os apóstolos e sua pregação. Era então dado a eles
o momento de pregação, deles pregarem. Então não tinha mais aquela reclusão. As pessoas iam e aderiam a Jesus Cristo pela fé. Então a gente vive hoje momentos de que muitas pessoas ainda não entendem a palavra de Deus, não entendem a fé e acabam aí fazendo algo insano. Quanta insanidade a gente possa ver pelas redes sociais de pessoas querendo, né, apenas status sobre a palavra de Deus. Mas os próprios apóstolos, eles não queriam status. E olha que eles queriam apenas mostrar Jesus Cristo. As pessoas levavam doentes até eles e olha só o que acontecia na sombra de Pedro. Aqueles doentes que era colocado ali, quando Pedro passava, que a sua sombra tocava, aqueles doentes eram curados de qualquer enfermidade. Então veja bem que a palavra de Deus estava ali sobre os apóstolos, estava ali realizando aquilo que o próprio Jesus disse. Eles não tiveram mérito nenhum. Olha só o mérito e o que Pedro teve, a única estátua que Pedro teve, o último patamar que Pedro teve foi de ser crucificado. E aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não quer ser crucificado igual Jesus. Então, para que a gente veja que ele não quis estar, porque ele não quis ser crucificado igual Jesus. Né? Então, a gente vê a diferença. E olha que a sombra dele curava os doentes. Eles curava, fazia curas milagrosas, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, estava ali se realizando no meio deles. Então é preciso que nós possamos entender que precisamos buscar a fé. Precisamos não ter esse momento de querer status, de querer algo mais, mas a gente precisa de querer salvação, salvar as pessoas, converter as pessoas por inteiro. E assim a gente vai podendo viver esse momento da graça aonde os apóstolos nos ensinam, nos deixa assim de uma maneira de conhecer verdadeiramente Jesus, pela palavra, pelos apóstolos, que pelo evangelho, pela toda aquela ação, por todo aquele movimento que ali então tinha. Quando os apóstolos, ele toma aquela frente, no estábulo de Salomão, naquela área ali de Salomão, né? No partíbulo, aliás, no partíbulo, estábulo não, gente, já é outra coisa, é partíbulo, um momento ali de Salomão, aquele lugar aonde foi ali realizava ali grandes efeitos, né? De uma maneira que o povo se reunia, a palavra era pregada, o amor de Deus circulavam entre as pessoas. Então, quando eles ganharam ali esse momento, como a gente pode colocar agora, o centro de uma atenção maior. Então os apóstolos tinham esse centro de atenção maior por todos eles, e todos eles ouviam atentamente. Nem todos se convertiam, não queriam, mas tinha ali o respeito pela palavra. E quando hoje a gente vê em situações de igrejas, e dentro da católica, dentro de qualquer outra igreja, dentro das igrejas em geral, as pessoas tomam da palavra para ter status, tomam da palavra para ter ali audiência. Então quer subir ali no altar como se estivesse subindo em um palanque para então
ser aplaudido, para então ser exaltados. Nós não podemos viver desta forma. A palavra daqueles apóstolos que fazia muito mais milagres extraordinários, eles não subiam ali para receber nenhum status, nenhuma consideração, mas subia ali para fazer conversão. Todos eles morreram. Pedro como igual a Jesus, crucificado. Mas ele não quis ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Os outros foram então perseguidos e mortos de uma maneira bastante cruel. Aqui sobra João, o último que morreu por idade, na velhice. Mas ele também sofreu muito, né? Vamos ler aqui a leitura do Apocalipse de João, vai ser capítulo 1, versículos do 9 ao 11, depois versículo 12 e 13 e depois versículo 17 até o 19. Você pode ler na sua Bíblia aí, ou então pode acompanhar aqui. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus. Fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito. Eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, e que dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei em mim para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então João, ele foi perseguido também pela palavra de Deus. Dizem, né, em alguns outros livros, isso não está na Bíblia, mas tem relatos de que eles tentaram matar João em óleo fervendo. Colocou ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, mas João, não aconteceu nada com ele. Então levaram para a ilha de Patmos, que ali estavam os refugiados que ficavam ali até a morte. Aqueles que eles não queriam na sociedade. Aquele que estava sendo excluído como lixo humano. Era como se fosse um lixão. Ali descartavam as pessoas que eles não queriam dentro da sociedade. Então João viveu ali pela força do Espírito Santo para escrever o livro do Apocalipse. E foi ali então onde João teve as visões e escreveu sobre o Apocalipse. Então João, ele vai mostrar para nós também que ele está num momento de perseguição. Todos os apóstolos viveram esse momento de perseguição, de querer calar. Mas por que então foi permitido que eles pregassem lá
no templo, no pátio ali de Salomão. Mas por que foi dado a eles a fazer momentos de render graças ao Senhor, de fazer as orações ali no templo, e não houve a perseguição? Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, já estava pregando sobre esses acontecimentos e que viria a acontecer aonde eles seriam aceitos, mas depois eles seriam perseguidos. E foi assim que a palavra de Deus aconteceu. Foi assim que eles foram também vivenciando tudo aquilo que o próprio Jesus falou ao seu respeito. E assim Jesus também viveu toda a sua profecia que falava a seu respeito. Então a gente vai compreendendo que a palavra de Deus, as profecias de Deus sempre realiza no meio de nós. Basta que a gente olhe com bastante atenção sobre a luz do Espírito Santo. Não precisamos fazer uma leitura ao pé da letra, mas uma leitura onde o Espírito Santo venha conduzir, venha abrir a nossa mente para que a gente possa então compreender. Quando Jesus ali, João tem aquela visão, ele se derrama aos pés do Senhor, porque ele acredita que está morto. Se joga como morto. Eis-me aqui, Senhor, sobre a tua palavra. Então, quando a mão direita sustenta João, que é a mão forte que a gente tem, a mão direita, a mão que conduz as pessoas a se cumprimentarem, a se levantar quando está caído, esta mão colocada no ombro de João significa para que ele tenha coragem e firmeza para que possa escrever todo o acontecimento do livro, do que viria a acontecer conosco. E muitas coisas do livro do Apocalipse por escrito está acontecendo, né? A gente pode interagir de uma maneira sobre até mesmo essas catástrofes que vêm acontecendo no planeta Terra, sobre o aquecimento global, sobre o esfriamento do coração humano, sobre o ódio que está dominando, sobre esses momentos de que as pessoas querem mais a estátua e patamar, mesmo que pregue a palavra de Deus, mesmo que venda a palavra de Deus. Então, a gente está vivenciando esses momentos que vem acontecendo. João, ele viveu até a sua velhice. Ele morreu depois que ele conseguiu sair lá de Patmos. Então, a gente possa então compreender que a palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos guia, ela nos transforma, ela faz com que a gente tenha ali esse momento com o próprio Jesus. E Jesus vai então sustentando nós com a sua mão direita. Quantas vezes a gente se encontra em situações como aqueles que acreditavam que levando os doentes e que ali seria curados. A misericórdia de Deus é grandiosa. Ele partiu para o alto, para os céus, mas ele deixou para nós a sua palavra. E a palavra de Jesus, ela é eficácia. Então a gente vê, quando a gente está num momento tão difícil, mas tão doloroso da nossa vida, em que a gente começa a perder a fé e a esperança, mas ainda a gente começa a crer em Deus. E aí tudo vai passando, tudo vai se organizando, tudo vai se ajeitando, a dor passa e a gente se torna mais forte na fé. A gente se torna mais fervoroso no momento em que a gente precisa
louvar e bendizer, porque a gente venceu a batalha. Então a gente vai vivendo com a palavra. Assim como aqueles se alegravam diante de ser curado, de ter a graça acontecida na sua vida, a gente também vai vendo que muitos estendiam a mão para ajudar. Muitos até de cidades vizinhas levavam os doentes e olha que há dificuldades. Porque eles não tinham transporte, o meio de transporte era sobre o lombo de animais. E o doente, acamado, não podia ir no lombo de um animal. Precisava ir de maca levada por 4 pessoas. E andar o dia todo não conseguiria, precisaria de muito mais de 4 pessoas para ir se reservando no caminho. Olha só a unidade, olha só o amor que aquelas pessoas doentes se encontravam e às vezes nós encontramos. Muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, a gente nos encontramos quando a gente está debilitado, quando a gente está oprimidos e a gente encontra pessoas que nos sustentam, que nos levantam a sua mão. Seja na oração, seja na ajuda física, seja na visita, seja na palavra, seja num momento de fazer a pessoa sorrir, de fazer a pessoa se alegrar. A gente se encontra tudo isso diante da palavra. Quando então a palavra agora do Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Aquele domingo em que Jesus ele ressuscitou e que ele começa a aparecer somente aos domingos e aos apóstolos. Vamos então iniciando. Ao anoitecer daquele dia, o domingo, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoaste os pecados, lhes serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditas porque me viste? Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que credes tenhais a vida em seu nome. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Aqui os discípulos estavam reunidos no domingo. Eles tinham já medo de se reunir aos sábados, e quando então Jesus aparece, tem um que não está entre eles, Tomé. E quantos Tomé hoje existe no mundo inteiro? Quantas vezes a gente age como Tomé? A gente começa também a perder a nossa fé. A gente quer que algo aconteça na nossa vida, algo extraordinário que vem de Deus. Mas então, esse momento às vezes não acontece e aí a gente começa a desacreditar. Quantas vezes a gente desacredita que Deus está presente no meio de nós? Quantas vezes a gente desacredita em testemunho de conversão? Então a gente precisa ter esse momento como os outros discípulos. Ou então mesmo com a palavra de Jesus. Jesus vai dizer que felizes são aqueles que crêem sem ter visto Jesus. Apenas confiando na sua palavra, no seu evangelho. Tem muitos que até hoje não acreditam e não vão acreditar. Mesmo quando Jesus deixou o Santo Sudário, quando muitas pessoas, muitos cientistas estudou o Santo Sudário e disse que aquele é o crucificado que ressuscitou. Mas mesmo assim, a gente deixa de acreditar. São incrédulos. Mas, enfim, o Evangelho mostra para nós o que Jesus ele vem ensinando. Né? O dia de sábado se tornou ali o sábado santo, aonde o próprio Jesus descansou. Jesus ele fez tudo, trabalhou tanto para que o povo se convertesse e ensinando todos os dias, orava sempre, as pessoas iam procurar ele no monte de madrugada, ele ficava até mesmo horas e horas orando. Então aí a gente tem um cumprimento da palavra em que Deus não descansa. Trabalha todos os dias. Somente no sábado, na morte de Jesus, é que Deus descansou. Então os apóstolos, eles começaram a viver não mais o sábado para glorificar a Deus, mas também deixou o sábado para glorificar a Deus no domingo, na ressurreição, quando Jesus é ressuscitado. Por medo dos apóstolos, por medo dos judeus, pode ser. Mas depois que os judeus, então, deixaram que eles pregaram, por que eles continuaram sempre no domingo? Para então interagir com a ressurreição de Cristo que foi aos domingos. Então é por isso que tem aí esse momento que os apóstolos, eles deixaram o sábado e continuaram aos domingos. O respeito pelo sábado sempre tem, porque o próprio Jesus ensinou que ele é o Senhor de todos os dias e também o Senhor dos sábados. Que nós tenhamos apenas fé em Jesus Cristo, caminhar com ele e seguir a sua palavra, para que tudo se resolva na nossa vida. Precisamos de Jesus. A solução é Jesus. A solução é ler e crer na palavra do Santo Evangelho. Para isso, a gente tem o Mestre que nos ensina. Feliz daquele que crê sem ter visto, que confia no Senhor, que tem o Senhor como a sua vitória, que tem como Senhor o seu Senhor e o seu Deus, que tenha o seu Senhor como a sua própria vida, dono da sua própria vida. Nós somos igreja, corpo místico de Cristo. Se nós somos o corpo místico de Cristo, Cristo ficou com seu corpo chagado, carregou a cruz e morreu. Então nós também precisamos carregar nossas cruzes do dia a dia
e também morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Louvado sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Que essa palavra venha trazer para nós conforto em nossos corações.